Pessoal, vamos dar uma olhadinha na composição dessa CPI, dos senadores que fazem parte, portanto, além do senador Fabiano Contarato, do PT, que é o presidente do colegiado. O relator é o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. Entre os governistas estão Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, o Fabiano Contarato, do Espírito Santo, Otto Alencar, do PSD da Bahia, Ângelo Coronel, do mesmo partido, do mesmo estado, e Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. Vamos ver a outra tela? Da oposição, temos aí Márcio Bittar, do PL do Acre, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, Magno Malta, do PL do Espírito Santo, Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo e Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Couto, o Fabiano Contarato venceu o Mourão por um voto. Pois é, ele não respondeu isso aí, não contou o segredo da vitória dele, que foi, eu achei uma grande surpresa, né? Porque o rolo compressor da oposição tá forte, como a gente pode ver pelos nomes, 7 nomes da oposição que estão na CPI. Isso aí promete ser uma guerra brava. Vai ser o tempo todo a guerra governo e oposição. É isso. Sabe? Claro, vai se discutir um monte de coisa, pode discutir 10 anos a questão do crime organizado, mas o fato concreto é esse. Esse aí é o primeiro grande debate da campanha eleitoral de 2026. E certamente será um dos temas centrais da campanha dos candidatos do governo e da oposição. É esse o quadro que se avizinha aí, e eu acho que é uma CPI que todo mundo vai querer acompanhar, porque é um assunto que mexe com as pessoas, é um assunto bastante polêmico, mas que é necessário. Então, eu sou a favor da CPI desde o início, eu acho que tem que investigar mesmo. Agora, tem que apontar caminhos, não só ver o que aconteceu no Rio de Janeiro, que é fundamental, né? Mas a partir disso, mostrar o que pode e deve ser feito para dar mais tranquilidade à população brasileira. Essa composição, Dani, nomes como Flávio Bolsonaro, né, o próprio senador Duval, o Hamilton Mourão, do outro lado tem aí o Otto Alencar, né? Enfim, o que você acha que pode sair dessa comissão? Cara, não sei, né? Que o Marcos Duval da SWAT. É. Desculpa, E ele gente. anda assim meio, Ele tava meio de nervoso, licença né? médica, né? É. Ele tava de licença médica, né? Diz que para cuidar da família, enfim, se acalmar um pouco. É um senador que tem uma trajetória muito, digamos, inconstante, né? O senador Marcos Duval chegou aí a fazer uma acusação, né, contra o governo Bolsonaro, dizendo que o então presidente da República havia pedido para ele gravar o ministro Alexandre de Moraes, e a partir daí foi desenrolando num só dia 5 versões a respeito do que aconteceu nesse caso. É realmente uma figura impressionante. Diz que ofereceu treinamento para a SWAT dos Estados Unidos. Então, assim, vamos testar, talvez, a expertise dele agora nessa CPI que vai investigar as organizações criminosas. Vai ser o núcleo da oposição que está aí, ironia aqui à parte, né? O grupo da oposição que está aí é um grupo muito vocal. Se a gente até puder colocar de novo a escalação da oposição na tela aí para quem está em casa, porque é o seguinte, você tem Flávio Bolsonaro, que vem com o peso do sobrenome e também, né, com ali uma trajetória de muito alinhamento a forças de segurança, inclusive que em alguns momentos custou a imagem dele algum preço, né? Porque, por exemplo, entregou medalhas, né, inclusive dentro da prisão, a policiais que respondiam ali, que depois se provaram milicianos, empregavam em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a mãe e a mulher do Adriano da Nóbrega, o miliciano que morreu numa operação na Bahia. O Adriano da Nóbrega era matador, né? Inclusive, assim como o homem que confessou ter assassinado Marielle Franco, segundo ele, amando também de um deputado federal do Rio de Janeiro, que tinha um irmão conselheiro do Tribunal de Contas do Rio. Eu estou só fazendo essa memória para a gente entender qual é o tamanho do problema, entendeu? Assassinato de vereadora ordenado segundo o assassino em delação à justiça por um deputado federal e o irmão dele, os irmãos Brazão, trabalhava no tribunal, trabalhava não, né? Ele era conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Então, assim, mas o Flávio Bolsonaro vem com o peso da família. Magno Malta é outro personagem que tem uma, digamos, uma desenvoltura muito grande para falar e
não tem problema em fazer ataques abaixo da linha da cintura e também sem muito Ô, Dani, respaldo fático. Então, diga, querido. Não, só para falar, tem um errinho de digitação na nossa arte ali no sobrenome do Alessandro Vieira, mas vamos colocar na tela, a gente vai corrigir para as próximas, mas eu acho que é só um erro de troca de letra, nos próximos a gente vai corrigir. Mas vamos colocar na tela o que a Dani pediu, que são os nomes dos senadores da oposição. Tá aí, Dani. Isso. Obrigada. Então, querido, você tem aí o Marcos Duval, sobre o qual já falei, um senador muito inconstante, estava afastado, ele tem uma atuação, ele fala bastante e depois recua das próprias falas, né? Citei o episódio no qual ele fez uma acusação ao presidente, que ele serviu, o presidente Jair Messias Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, também já falei bastante a respeito desse assunto. Magno Malta é um senador muito vocal, ele fala muito, não tem problemas em fazer ataques abaixo da linha da cintura e com pouco apoio fático. Márcio Bittar vem aí das fileiras da segurança pública e Hamilton Mourão das Forças Armadas. Então, assim, acho que você tem 3 nomes que certamente vão fazer muito barulho, 2 podem entregar alguma tecnicidade, contribuindo de forma efetiva aí para os trabalhos. Eu colocaria também o senador Flávio Bolsonaro na cota do grupo que pode contribuir efetivamente, se tiver disposição de abrir a caixa preta que virou o contágio, né, a imbricação do crime organizado com a política e as instituições no Rio de Janeiro. Repito, né, quem está em casa acompanhando a gente e fala, menos 121 bandidos. Sim, mas os mandantes de um assassinato, segundo o assassino esse cujo parceiro rendeu a maior apreensão de fuzis da história do Rio, mais de 170 peças de fuzis, ou mais de 117, eu vou recuperar o número aqui certinho, antes de falar, né? Este personagem que responsável por levar as autoridades à maior apreensão de fuzis da história, morava na Barra da Tijuca e estava matando gente, segundo ele admitiu ao Supremo Tribunal Federal e à Polícia Federal, a mando de um deputado federal e de um conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Este é o estado da coisa, né? Então, para quem está em casa conseguir entender melhor, quem está acompanhando a gente no telefone, no transporte, você que está aqui buscando informação. Não é com uma subida no morro e matando 120 bandidos que se resolve. Ah, Daniela, queria que ficassem lá circulando tranquilamente, sem polícia. Não, não. Mas o buraco ali é muito, muito, muito mais embaixo. Vamos ver se a CPI vai conseguir entregar algum resultado efetivo no que diz respeito a isso. Para não dizer que eu só falei do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, o PCC está dominando posto de gasolina, fintech, criptomoedas, estava na Faria Lima e no setor produtivo entrou. O PCC é suspeito de operar linhas de ônibus, linhas plural, 2, tá? Sabe quantas pessoas eles transitam todos os dias? Milhões. A prefeitura não pode nem dizer, a partir de amanhã a Transwolf é uma das linhas, né? A partir de amanhã a Transwolf está fora. Por quê? Porque não tem quem consiga atender o tamanho da cidade de São Paulo com infraestrutura do dia para a noite. O problema é grave. Você tem 2 modelos diferentes de criminalidade. Aqui, o PCC aposta numa linha, digamos, mais profissional, né? Entrando nos serviços, inclusive nos serviços públicos, para poder disputando licitações, colocando, treinando, pagando faculdade. A gente teve o caso de uma pessoa que foi barrada no dia da posse do Ministério Público porque a polícia descobriu que ela era uma emissária do PCC. O PCC pagou para ela entrar no Ministério Público. Então, assim, o cenário, Diego, é grave. Não é com uma operação que deixa uma fileira de mortos que a gente vai resolver, infelizmente. Se o preço de resolver a crise da segurança pública no Brasil tivesse sido esse, eu ainda topava discutir. O problema é que não resolve. O problema é muito mais embaixo. Exato. E hoje na Bahia, né, houve uma operação na Bahia, Pernambuco, Ceará, inclusive na Bahia, um estado governado pelo PT, e operação contra integrantes do Comando Vermelho, com uma morte, mais de 30 pessoas presas. Enfim, para a gente ver como é uma situação generalizada e governados os estados da direita e esquerda, né? Um problema nacional que precisa ser enfrentado
tirando um pouco a ideologia, né, da frente, a gente pensar de uma maneira mais ampla, né, porque é um problema que afeta todos nós, seja você eleitor do Bolsonaro, eleitor do Lula, eleitor nem de Bolsonaro nem Lula, todos nós sofremos, né, com a falta de segurança e acho que todos nós queremos que esse problema seja de fato resolvido, não seja usado como trampolim para a próxima eleição. E depois do intervalo falaremos que na Câmara o presidente da Comissão de Constituição e Justiça incluiu na pauta de votações o projeto que quer enquadrar organizações criminosas como facções terroristas. Daqui a pouquinho. Até já. Couto, e essa operação em Salvador, né, a operação na Bahia contra o Comando Vermelho, a Bahia tem sido um dos estados com maior crescimento de facções, não só o Comando Vermelho, outras tantas que tentam dominar o território, é uma grande disputa por território em Salvador, por exemplo. Tem várias facções locais também que fazem uma joint venture com os grandes, né, como o PCC e o Comando Vermelho. O que chama a atenção na operação de hoje, em contraste com o que aconteceu semana passada, é que foram muito mais presos do que mortos. Morreu só um no confronto e 33 foram presos. O que mostra que é possível fazer uma operação policial sem fazer uma matança, né? Eu acho que a CPI vai ter esse... Eu sou sempre otimista, né? O relator, Alessandro Vieira, e o presidente da comissão, Fabiano Contarato, são dos melhores senadores que nós temos, melhores quadros que tem no Senado. Acho que eles podem transformar isso realmente no celeiro de ideias, em vez de ser aquela baixaria de xingar, de gritar, puxar o cabelo, fazer selfie para botar nas redes. Por que não se aproveita pela primeira vez o tempo, que terão muito tempo, terão televisão ao vivo, para fazer um trabalho sério, para mostrar quais são os caminhos que nós podemos ter para enfrentar essa questão da segurança pública, né? Tudo indica, pelos nomes que a Daniela comentou aí, que vai ser um pega para capar esse negócio, sabe? É uma guerra aberta, governo e oposição, mas aí o país sai perdendo. O país precisa de propostas, de projetos, de novos caminhos. E uma das funções do Congresso Nacional é exatamente que a gente esquece para que serve o Congresso Nacional, né? Inclusive, a sociedade civil para participar dos debates lá. Eu sou otimista, eu acho que vai ter um resultado bom. Apesar de toda a guerra política que está por trás, eu acho que pelo relator e pelo presidente da CPI, a gente pode esperar alguma coisa boa para o país. Tomara, torcemos por isso, viu, meu amigo? E só para a gente trazer aqui, arrematar o assunto CPI, tem uma lista com os convocados e convidados para participarem da comissão. Os convites foram feitos para os governadores, né? O Clécio Luiz, do Amapá, Jerônimo Rodrigues, da Bahia, Raquel Lira, de Pernambuco, Eumano Freitas, do Ceará, Paulo Dantas, de Alagoas e os secretários de segurança dos mesmos estados. Também foram os primeiros nomes aprovados, portanto, Jorginho Melo, Radinho Júnior, Eduardo Leite e Ibanez Rocha também foram chamados como estados considerados seguros. Tarcísio e Castro serão convocados porque seus estados são sede do PCC e do Comando Vermelho. Entre os ministros chamados, Lewandowski e José Múcio. Além deles, também o Andrei Passos, da PF, e o Luiz Fernando Correia, diretor-geral da ABIN.